Galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, como prometido, né? Eu falei que ia falar um pouco do meu testemunho, um pouco não. Sempre eu vou estar falando do meu testemunho para alcançar vidas, alcançar almas, né? Pessoas que precisam escutar o meu testemunho. Então, eu vou falar esse vídeo, eu vou falar como foi que eu aceitei Jesus. Vai ter vários vídeos, diversos vídeos. Eu não vou fazer um vídeo só contando todo o meu testemunho, porque senão fica muito grande, né? E hoje em dia nem todo mundo escuta mais de 6 minutos por aí. Então vamos fazer aí menos, né? É assim, como foi? Bora lá, como foi que eu aceitei Jesus? Eu já estava numa vida muito de pecado, né? De pecado, tava no mundo das drogas, tava já. Eu bebia, era no mundo das drogas. Numa vida muito. Um pecado muito. Já. Só o pecado, só tinha pecado na minha vida. Então, o Senhor, com sua infinita misericórdia, né? Ele teve misericórdia da minha vida. Em tudo que acontecia na minha vida, ele sempre esteve lá, com a mão dele forte e poderosa. E eu me lembro que eu já estava desacreditada da vida. Eu tinha tido um relacionamento anterior e ele me falava que Deus não existia. Ele tem a visão ateísta, um ex meu. Então ele falava que Deus não existia, que era tudo conversa, era teoria, era conversas que foram inventadas. E eu já estava acreditando. Já estava falando, Deus não existe mesmo não. E na droga, na maconha, na cocaína, né? Aí você sabe, esse povo, né? Quando tá nessa visão, quando tá cauterizado, com a mente cauterizada, gente, é muito difícil. É muito difícil para você ajudar uma pessoa dessa. É difícil. Eu tiro por mim. Porque teve uma vez que eu tava com um recado no meu Instagram. Eu chamava antigamente no status. Chamava status antigamente no WhatsApp, né? Aí tinha um recado lá xingando. Aí teve uma mulher que era cristã. E ela entrou em contato comigo, ela não me conhecia e nem nada. Aí ela falou assim, Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia. O que é isso que você tá falando? É pensar que era outra pessoa, tinha colocado. Sabe que esse número era de uma pessoa da igreja. E coincidência que eu já andava nessa igreja, já andei nessa igreja. E aí ela falava que era dessa igreja, da tal igreja, Igreja Batista. Aí, que é isso? Deus te ama, Jesus te ama. Mas só que a gente não quer escutar. Os vizinhos tinham me levado quando eu era criança. E tal, voltando ao assunto, aí eu tinha colocado um xingamento. E aí ela falou, Jesus te ama, não sei o que. Eu falei, mais uma conversa desse povo, desse crente. Não adianta, a pessoa fica com a mente cauterizada, não quer saber de crente. Eu não queria saber de crente, eu falava mal dos crentes, e era desse jeito. E hoje eu sou cristã, graças a Deus, né? Porque o que Deus faz é isso. Então, foi uma forma dela falar de Deus, mas só que eu não quis saber. A gente fica com a mente cauterizada. Eu pensava que Jesus não existia. Eu pensava, tinha a mesma visão de ateísta. Tudo por causa de um relacionamento. Tudo. Cuidado com as escolhas. De um relacionamento que eu acabei me envolvendo. Depois eu vou contar sobre esse testemunho. Que agora o testemunho que eu vou contar é o que me fez chegar a Jesus. O que me fez eu aceitar a Jesus, né? Então, teve um dia que eu tava com uma pessoa, né? Que eu não convém eu falar que essa pessoa ela é viva e tudo. Não convém eu falar o nome de pessoas aqui. Então, eu tava com essa pessoa, eu tava usando droga. Pessoa, eu me lembro que era até cocaína, né? E a gente tava de virote, tava usando, tava aquela coisa toda. E de repente, um demônio. Quem não acredita, possa acreditar. Porque eu não acreditava nessas coisas. Então Deus se revelou, deixou o inimigo se revelar naquela hora. E depois ele se revelou a mim. Então um demônio que se manifestar na pessoa, para a pessoa me matar. Só que a pessoa falava, Deus é mais forte do que você não vai me pegar. Aí eu peguei e coloquei a mão no coração dessa pessoa e falei, Deus está aqui, Deus está aqui. Na hora, minha filha, a pessoa fica com medo. Não adianta dizer, ninguém tem medo. Na hora, pode acreditar ou não, quando vê um negócio desse, fica com medo
assim. Aí eu pegava no coração dessa pessoa e falava, Deus está aqui, Deus está aqui. Sem saber, só que eu não tinha autoridade nenhuma, nem ele. Mas só que Deus é tão bom para poupar a minha vida ou a vida dessa pessoa. Deus não deixou o demônio se manifestar. Porque clamou o nome de Deus, é só clamar o nome de Deus. Assim que clamou o nome de Deus, e aí ele foi embora. Mas quando foi, a gente continuou, né? Na mesma vida, na mesma situação ali, usando o dia todo. Quando foi à noite, tentou voltar. Tentou voltar em quem? Em mim. Foi tipo assim, uma meia possessão. Ele não me dominou, não, eu não fiquei possuída. Só que ele veio para me possuir. Só que veio para me possuir. Só que ficou meia possessão. Assim, aí eu só sentia eu assim com a perna, como se eu estivesse vendo um bichozinho de... aqueles bichozinhos de Maria Fedova, essas coisas, eu ficava pisando assim, ó. Aí a pessoa falou que eu ficava assim, sabe, daquele jeito. Aí depois ele falou, clamou o nome de Jesus e foi embora. E nesse mesmo dia, uma pessoa estava orando por mim, estava orando por a gente. Foi despertada à meia-noite, colocou um versículo bíblico, estava lendo sobre o endemoniado de Cafarnaum. Você vê como nada é coincidência. Foi Deus mesmo. E aí estava falando, né, pregando no grupo. E aí quando eu fui ver, a gente viu, e aí eu vi como Deus existe mesmo. E essa pessoa foi tomada pelo Espírito Santo na situação que essa pessoa estava drogada, mas Deus usa qualquer um. Deus usou até a mula de Balaão, né? Então Deus usa qualquer um para salvar uma pessoa. E aí aconteceu que Deus usou essa pessoa, falou comigo, falou... Moça, eu nunca esqueço que essa pessoa ainda falou assim, o Espírito Santo falou, olha, você vai para a igreja primeiro, vai para a igreja pequena, vai para a igreja menor, mas depois você vai para outra igreja. Falou bem assim, eu nunca esqueci. E foi isso que aconteceu, né? Que eu aceitei Jesus numa congregação de uma assembleia, da Assembleia de Deus, na época. E hoje eu estou na Efraim de Deus, que foi onde eu me libertei, me curei, que é a igreja aqui da minha cidade, né? Eu moro aqui na Bahia. Então, gente, é surreal o poder de Deus. E quem não acredita, passa a acreditar. E depois desse tempo ainda continuei bebendo, mas depois eu comecei para a igreja, né? Comecei aos poucos, porque não é assim, de uma hora para outra que a gente vai mudar, que a gente vai aceitar Jesus, porque vício é uma coisa muito séria. Quando você tá viciado, gente, em qualquer coisa, uma pessoa que não é viciado é até mais fácil, sabe? Tá ali, entrar de vez assim na presença do Senhor. Mas você tem vício, só o Espírito Santo mesmo para tirar, arrancar de você. Graças a Deus eu aceitei Jesus na época, né? Aceitei Jesus, comecei a ir para a igreja, só que eu tive minhas desavenças com pessoas, né? Tive que separar de algumas pessoas, que minha vida ficou distante de pessoas. E aí eu peguei e me desviei. E aí você fica aí para depois eu contar sobre mais o testemunho meu, viu? Então você fica ligadinho aí no canal que eu vou contar mais coisas, é muita coisa. Meu testemunho é enorme, é grande, aqui dá para fazer um livro, quem sabe, né?